Olá pessoal do Instagram, como vocês estão? A gente sabe, nós seres humanos somos constituídos de corpo, alma e espírito, né? Todos nós temos um corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quem aceita Jesus Cristo nasceu do Espírito, né? Aquela passagem de João 3, que Nicodemos encontra com Jesus, e Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então nós somos constituídos por Espírito. Quando a gente morre, é aquele versículo que diz assim, que o pó volte à terra, né? Porque nós somos feitos do pó da terra, que o pó volte à terra e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Temos uma alma que é imortal, né? Então, o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse mundo natural. A Bíblia diz, não atentamos nós os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. O que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno. Então, a nossa luta, a Bíblia diz que não é contra pessoas, é contra forças espirituais do mal. Os vícios, né? A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que amaram os prazeres, né? O vício, por trás de cada vício tem um espírito, né? A pessoa que está na carne, a Bíblia diz que estão na carne não podem agradar a Deus, e a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é do diabo. Então, se você vive na prática do pecado, você não é de Deus. A Bíblia diz que serão condenados, tem um versículo que diz que serão condenados todos que não... Todos que rejeitaram a verdade tiveram prazer no pecado. Tem esse versículo aí, vou botar vocês, que serão a referência. Então, a Bíblia diz que o pecado, o prazer do pecado, o vício, as pessoas que são escravas do pecado, né, que buscam aquele prazer momentâneo, elas são filhas do diabo, porque na Bíblia diz que quem continua pecando. Então, a palavra pecando é um hábito. A pessoa continua dia a dia, ontem, hoje, amanhã, semana que vem, dia a dia pecando. Então, ela não é de Deus, ela é do diabo. O pecado faz parte da vida dela, ela é escrava do pecado. O pecado é como um vício, né? Os prazeres. Por trás de cada vício tem um espírito. O vício da bebida tem um espírito por trás que vicia a pessoa, que é o Satanás, né? Escraviza aquela pessoa ali na bebida. O cigarro, né? Pecados sexuais, a pornografia, né, a masturbação. Por trás de cada pecado desse que dá um certo prazer, porque a estratégia de Satanás é essa. Ele te dá um pouquinho de prazer, aquele prazer da bebida, né, do jogo, né, quando você faz apostas que você ganha, né, você ganha um pouquinho, mas ele te rouba depois, ele rouba seu tempo, ele rouba seu dinheiro. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele disse, irmãos, esses jogos que você aposta para ganhar dinheiro, a pessoa que criou, ela não vai criar esse jogo para você ficar rico, para você que aposta. Ela é que quer ficar rica, não é você, né? Tipo assim, pare de ser tolo. Uma pessoa que cria um jogo de apostas, ela não quer que você fique rica, ela quer enriquecer. Então é um engano, né? Todos os vícios de jogos, por trás de cada jogo tem um espírito. Ele vai tomar o seu tempo, vai tirar suas responsabilidades. Aquele vício dos joguinhos, né? De videogame que você ganha, que você tem que pular de fase, nível e tudo. Você ganha aquilo ali, mas você perde o tempo que você tem que estudar, né? Vício geral, todo vício ele rouba de você o tempo. Embora que você diz, eu estou ganhando aquilo ali, mas você está perdendo. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, Satanás, ele não quer o seu sucesso. Ele quer a sua destruição. Agora, como é que ele faz? Ele procura enganar. Então, através do jogo, ele te dá a sensação de que você está ganhando aquele joguinho. Ganhei, pulei de fase e tudo, mas você está roubando a sua comunhão com Deus, né? Tirando as suas responsabilidades, né? Tá te tirando o foco, tá atrapalhando seus estudos, né? Sua vida profissional. Então, assim mesmo é a bebida. Tudo. Por trás de cada jogo,
cada vício, cada prazer, tem um espírito com o propósito dele, é roubar o teu tempo, é te tirar, não é ganhar, não é te dar prazer, te dar alegria, não. É roubar, ele te dá um pouquinho para poder te enganar, porque se, imagine só, que se a estratégia, como a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, se ele chegasse logo assim roubando, tirando logo tudo, você ia, não, realmente, mas o nome Satanás significa enganador. Lá em Apocalipse, vou botar essa referência aí, em Apocalipse, o nome Satanás significa enganador, então ele engana. Ele engana, dá um docinho, aí você come, e aí ele vai te roubando, vai tirando a paz do seu lar, né? Já acaba com a sua saúde. Então ele veio para destruir mesmo. Mas ele usa de astúcia, né? De engano, como o próprio nome dele. E mentira também. A Bíblia diz que Satanás significa o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele vai mentir para você. Ele vai te enganar e vai mentir através de mentiras, né? Para você acreditar. Então, não seja escravo do pecado, filho do diabo. Para isso, Jesus Cristo morreu na cruz, para nos libertar dessa escravidão do pecado, nos libertar dos vícios, né? Pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que a gente só consegue vencer essa natureza humana, pecaminosa, esse desejo de fazer as coisas erradas, né? A gente só vence pelo Espírito. Então, eu acho muito importante a questão das disciplinas espirituais, o jejum. Quando Jesus foi expulsar demônios, que os discípulos dele não conseguiram, ele disse: essa casta só sai com jejum e oração. O jejum e oração é uma técnica que ajuda você a mortificar o corpo, quer dizer, você só consegue matar a vontade da carne, esses vícios, esses prazeres, que são espíritos que estão por trás disso aí. Você vence tudo isso pelo poder do Espírito Santo, né? Jesus Cristo em nós nos vence todos esses vícios. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão para que eu mesmo não seja reprovado. Então a gente precisa praticar essas disciplinas espirituais. Jesus deixou o jejum para a gente praticar. Então é uma técnica maravilhosa. A igreja que vive em jejum e oração, a Bíblia diz que tudo é possível que crê pelo Espírito. Então ouça a voz do Espírito Santo. Uma outra questão também, quando você é dominado por esses espíritos, né? Que é o espírito que está no mundo. E a Bíblia diz: nós não temos o espírito desse mundo, nós temos o Espírito Santo. Quem tem Jesus Cristo, ouviu o Espírito Santo, que convenceu a gente dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado. Quem está em Cristo não é mais escravo do pecado. Jesus morreu na cruz, foi com esse propósito, nos libertar da escravidão do pecado. E tem vários versículos aí, você lê a Bíblia. O Espírito, e na igreja tem aquele versículo que diz que tem o joio e o trigo, aquela parábola, que o joio foi o inimigo que plantou. Então você vê às vezes nas igrejas tem os crentes carnais, que são os filhos do diabo. Jesus faz referência a essa parábola do joio e do trigo, né? Os filhos do diabo são o joio, que às vezes estão dentro da igreja, mas são carnais, são crentes carnais. Então, quando a pessoa dá lugar ao espírito, a raiva, né? Aquele outro vídeo que eu falei que a raiva, ela é a marca do tolo. E a Bíblia diz que a raiva, ela dá a oportunidade para o inimigo agir. Então, as pessoas que são escravas do pecado, se você conhece algum cristão assim meio... O cristão que não é guiado pelo Espírito Santo, ou o falso cristão, digamos, falsos irmãos. Na Bíblia diz que tem os falsos irmãos na igreja, né? São os que provocam divisões, não tem o Espírito Santo. Então, quando a pessoa é guiada, quando você se deixa ser guiada pelo Espírito Santo, ele vai te libertar da escravidão do pecado, você vai vencer o pecado, você vai dominar mais essa língua. O domínio próprio, que é um fruto do Espírito, totalmente ao contrário dos vícios, né? O vício é uma coisa que você não pode controlar, mas quem tem o Espírito Santo tem o domínio próprio, ele consegue controlar o seu corpo, seus pensamentos, né? São dominados pelo Espírito de Deus. Então você vence porque você é controlado não pela sua natureza humana. Nós estamos mortos, né? Então, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então a gente não vai reclamar. Quando a pessoa se deixa ser guiada pela carne,
os vícios, os prazeres, ela vai murmurar, ela vai fazer tudo. Por quê? Porque ela não é guiada pelo Espírito de Deus. Ela é guiada pela sua própria carne, ela ainda é escrava de Satanás, uma linguagem assim bem clara, porque é a verdade. Quem continua no pecado é do diabo, tá um versículo bem claro. Se você ler a Bíblia, tá lá. Quem continua pecando é escravo do pecado. Então, quando a gente é liberto do pecado, nós não somos mais controlados por ele, somos controlados pelo Espírito Santo. Aí nós temos alegria nas provações. Às vezes você vê um cristão alegre e você diz, nossa, não está acontecendo nada com ele. Não, é porque ele tem alegria nas provações. Então você não sabe quando ele está alegre porque está tudo dando certo, ou porque está alegre porque está tudo dando errado. Porque na Bíblia diz para a gente se alegrar. Tem de grande alegria quando passares por várias provações. Então essa alegria não é da nossa carne, essa alegria é do Espírito. O ímpio, o incrédulo, quem tem o espírito maligno, que é escravo do pecado, se alegra quando tudo está certo, mas ele não se alegra quando tudo está errado, ele reclama. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo é guiado segundo a palavra, ele vai se alegrar nas provações, ele não vai reclamar, ele não vai ter preguiça, ele vai ser um cristão perfeito, ele vai crescer, ele vai ser cada vez mais parecido com Cristo, né? A Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus. Nosso foco, os nossos olhos estão nele. E estamos cada dia mais caminhando para ser parecido com ele, né? Estamos sendo edificados para a morada de Deus, o seu Espírito. Então quem mora em nós é o Espírito de Deus, não é o Espírito desse mundo. Então, que vocês venham ouvir a voz do Espírito Santo cada vez mais. Nos negócios, em tudo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guia a verdade. E quem está no mundo, quem não tem ainda Cristo, é guiado por um espírito maligno, que é o espírito que está no mundo. A Bíblia diz que nos jaz no maligno, né? As pessoas estão adormecidas. Essa visão espiritual, quem tem, quem nasceu de novo. E você precisa pedir, nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Ele diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele não é discernido por ninguém, ele não é entendido por ninguém. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, né? Mas quem tem o Espírito de Deus discerne todas as coisas. Então, seja guiado pelo Espírito de Deus, você será livre, terá domínio próprio. Será livre da escravidão do pecado e aí você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer, porque você não é guiado segundo os padrões desse mundo, mas você é guiado segundo o Espírito de Deus, porque você está em Cristo. Amém?